Então sejam todos bem-vindos. Aquilo que nós acabamos de cantar é algo extremamente importante. Sabe, o Evangelho nunca muda, o Evangelho é sempre o mesmo. O que nós pregamos, o Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, é sempre o mesmo, é sempre a mesma, a pregação é sempre sobre o mesmo assunto. E é sempre sobre o mesmo assunto porque nós às vezes precisamos de ouvir as mesmas coisas, porque por vezes nós deixamos de olhar para elas da mesma maneira. Há dias em que acreditamos, há dias em que não acreditamos, há dias em que encaixa com o que nós estamos a sentir, há dias que não encaixa no que nós estamos a sentir, há dias em que o Espírito Santo fala connosco e nós conseguimos ouvir, há outros dias em que nós temos mais dificuldade de ouvir, mas a pregação é sempre a mesma. A pregação vai ser sempre a mesma. Eu antes de avançar para o tema de hoje, e a pregação de hoje será sobre perdão, como pedir perdão. Como pedir perdão. E nós já ouvimos falar sobre perdão várias vezes, de várias maneiras. Quem está na igreja há 6 meses, 1 ano, 10 anos, provavelmente já ouviu falar muitas vezes sobre perdão, e ainda bem que ouviu, porque tem tudo a ver com quem nós somos, com quem nós queremos ser, com quem nós devemos ser como cristãos. Só que há aqui há algo que nós temos que ter atenção e que vai nos ajudar muito, não só para esta pregação, mas para o resto das nossas vidas. Querem saber o que é? Claro que sim, claro que sim. Pronto. Se mais alguém quiser saber, eu posso contar. Eu sei que todos querem saber. A estratégia do diabo, de Satanás, é fazer-nos acreditar que a mentira é verdade. É convencer-nos de que algo que não é verdade é afinal verdade. Quando nós lemos a história da queda do homem, protagonizada por Adão e Eva, o que é que acontece? O diabo, na forma de uma serpente, conversando com Adão e Eva, ele convence-os de alguma coisa que não é bem verdade, como se fosse verdade, que é, se vocês fizerem isto, ninguém vos contou, se vocês comerem deste fruto, há coisas que vão acontecer e vai ser muito bom. E então Adão e Eva, convencidos por alguma coisa que não era verdade, eles agiram. E nós acabamos de cantar que nada nos separará do amor de Deus. E o objetivo do diabo é nos convencer que há coisas que nos separam do amor de Deus. É fazer-nos crer, nós ficarmos convencidos, depositarmos a nossa fé que há coisas que nos separam do amor de Deus. E talvez alguns de nós chegamos aqui hoje a pensar, há coisas que nos estão a separar do amor de Deus. Se calhar nem toda a gente sabe. Se calhar nem todos conhecem a minha realidade. Se calhar ninguém sabe, só eu é que sei. Mas há alguma coisa que me impede de aceder ao amor de Deus. Eu não sou merecedor por causa daquilo que eu faço ou daquilo que eu fiz. Eu não ando bem com Deus. Eu tenho estas características. Eu sou um erro, ou eu estou cheio de erros. Eu tenho imensas falhas. Eu sou muito insuficiente e consigo provar isso. Esta semana dei tantas provas da minha insuficiência. Coisas assim que passam pela nossa mente e que nós aceitamos como realidade para nós. E tornam-se a nossa verdade. E porque se tornam a nossa verdade, nós começamos a viver em função disso. E sabem, há coisas que não são verdade e por nós acreditarmos que são verdade, elas atrapalham-nos e impedem de nós experimentarmos e vivermos algo que já é verdade. Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao amor de Deus nas nossas vidas. Nada nos separará do seu amor. Não vamos acreditar em algo que seja diferente disso. Amém? Por isso é que nós precisamos falar sobre perdão. Porque quando nós não perdoamos ou quando nós não pedimos perdão, provavelmente é porque nós acreditamos em alguma coisa que não é verdade. Acreditamos em alguma coisa que não corresponde à realidade. Por exemplo, se eu errei com alguém e eu estou com muita dificuldade em pedir perdão, eu não quero pedir perdão. Ou eu não acho que deva pedir perdão. Eu prefiro deixar as coisas assim como estão. Ou eu estou muito envergonhado, estou muito embaraçado. Eu não sei, não tenho cara para chegar ao pé da pessoa e pedir perdão. Provavelmente é porque eu não me lembro que eu já fui perdoado por Deus primeiro. Nós não pedimos perdão às pessoas para ganharmos liberdade.
Nós pedimos perdão às pessoas porque nós já somos livres. O perdão das pessoas não nos salva. O perdão das pessoas nos conforta, nos ajuda, fecha assuntos, fecha ciclos, é muito bom. O que nos salva é o perdão de Deus. E porque eu já sou perdoado, então eu posso pedir perdão das minhas falhas. Porque eu sei que não há nada que me impeça, não há nenhuma condenação. Então quando nós entendemos isso, nós nos habilitamos a pedir perdão. Eu posso pedir perdão sim. Eu sei que o Senhor, Ele é gracioso para comigo, então eu posso pedir perdão sim. Mas eu também posso receber pedidos de perdão. Eu também posso receber pedidos de perdão porque eu entendo e acredito naquilo que o Senhor Ele diz. E o Senhor o que diz na sua palavra é que nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Aliás, diz mais até. Diz que nós devemos orar para pedir ao Senhor para nos perdoar assim como nós perdoamos os outros. Como a qualidade da nossa capacidade de perdoar, ela se reflete em nós também. É uma coisa muito interessante. Mas eu quero falar sobre como pedir perdão. E quero ler convosco algo que está em Gênesis, no capítulo 33. Ontem, nós estávamos aqui no Meeting Point, no encontro de casais. Quem é que esteve aqui no Meeting Point, no encontro de casais? Alguém esteve aqui? Ninguém esteve aqui? Algumas pessoas tiveram, sim. Vocês são uma bênção. E os outros casais que não tiveram, nós perdoamos. Mas nós estávamos numa roda e eu disse assim: olhem, no ChatGPT uma vez eu fiz uma experiência e pedi a uma outra pessoa que estava comigo para ele dizer ao ChatGPT para fazer uma pregação. E eu disse, é uma pregação sobre perdão. E eu só queria dizer que não é esta, está bem? Não fiquem a pensar, não é esta. Podia ser, mas não é. Gênesis, no capítulo 33, no versículo 1, diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e às duas servas. Lia e Raquel eram as mulheres de Jacó. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes comigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê, misericórdia na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, como eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele, até que o aceitou. Como pedir perdão? Vamos falar sobre alguns pontos sobre isto, e isto vai soar familiar para algumas pessoas, porque é mesmo familiar. Eu já falei sobre isto antes. Mas antes de começarmos a falar sobre estes pontos, deixem-me fazer um aviso. Há um entendimento, um ensinamento, que às vezes pode ser usado de forma diabólica até. Nós somos chamados a perdoar. Nós sabemos disso. Mas perdoar nem sempre significa voltar àquilo que era. Nós temos que perdoar, mas nós não temos que nos expor como se não tivéssemos memória. Nós podemos perdoar a alguém e o facto de perdoarmos essa pessoa e o facto de amarmos essa pessoa significa que nós não podemos nos colocar na mesma situação novamente para aquilo não acontecer novamente. Então, não entendam esta obrigação, porque é um mandamento que nós somos chamados a perdoar, e nós vamos falar sobre como fazer isto. Não entendam isso da seguinte maneira, que eu tenho que voltar a um sítio onde eu fui magoado novamente, porque senão eu não estou a perdoar. Eu tenho que arriscar novamente, eu tenho que voltar ao sítio onde eu fui abusado, porque senão não estou a provar que estou a perdoar. Eu tenho que voltar a abrir o peito às balas novamente, porque senão eu não estou a ser cristão. Isso é diabólico. Isso não é sábio.
Idealmente há situações, em que nós devemos restaurar as coisas, sim. E que podemos restaurar as coisas, sim. Podemos voltar a ter relacionamentos novamente, podemos restaurar amizades, podemos restaurar um casamento, podemos restaurar um grupo, podemos restaurar uma família. E Deus queira que nós possamos ser agentes de restauração, de reconciliação em muitas áreas da nossa vida e da vida das outras pessoas. Mas há situações onde nós podemos apenas perdoar as pessoas e libertá-las para o seu futuro. E que nós não devemos voltar atrás. Nós não devemos voltar, por exemplo, algumas mulheres que passam por isso não têm que voltar atrás a situações onde são abusadas pelos maridos ou pelos namorados. Perdoar sim, mas não vamos nos colocar numa situação onde somos abusados novamente. Isso não é sábio, nem é amoroso para com o abusador. Porque nós, se vamos tentar a alguém numa área em que a pessoa tem dificuldade novamente, nós estamos a expor a própria pessoa aos seus erros. Isso não é sábio. O aviso está feito. Então, como pedir perdão? Jacó, ele tinha-se comportado muito mal com Esaú. A Bíblia nos conta a história de Jacó. Nós temos a tendência para olhar para as personagens bíblicas e fazer uma espécie de dicotomia entre o vilão e o herói, em que os vilões são sempre maus, sempre foram maus, nunca tiveram nada de bom no seu coração, são pessoas horríveis e são a fonte de todo o mal. E os heróis sempre foram bons, sempre estiveram bem, são os nossos exemplos, são referência para as nossas vidas e não têm nada de errado neles. São quase uma espécie de pré-messias. E a maneira como nós olhamos para a palavra, se olharmos dessa forma, é um bocado simplista. Porque nós percebemos, se olharmos com atenção, que os personagens bíblicos, os heróis, eles também têm alguma coisa de vilão neles. E os vilões também têm alguma coisa de heróis neles. E às vezes não é claro perceber, mas esta pessoa, isto era uma boa pessoa ou não era uma boa pessoa? Será que eu me daria com esta pessoa? Será que se Jacó estivesse aqui, nós íamos gostar dele? Será que se alguém tivesse feito as coisas que Jacó fez ao irmão, enganar o irmão, mentir aos pais, mentir ao pai, aliás, será que nós iríamos chamá-lo de herói, nossa referência? Mas isso ajuda-nos a perceber que muitas vezes nós queremos aplicar na vida real coisas que nem a Bíblia nos pede para fazer. A Bíblia não nos mostra pessoas perfeitas, mostra-nos pessoas. Então, Jacó, ele tinha errado com o seu irmão. E fruto desse erro, o irmão prometeu vingar-se um dia e matar Jacó. Vejam só o quão ofendido ele ficou. Então, eles, perante este encontro, o que Jacó faz, ele cria um plano para pedir perdão ao irmão. E o primeiro passo é a intencionalidade. Intencionalidade. Nós temos que ser intencionais. Ser intencional não é eu ter um desejo de fazer alguma coisa. Ser intencional é eu tenho o desejo de fazer algo, portanto eu vou fazer algo e vai ser assim. E vai ser neste momento. E vai ser nesta altura. E de acordo com este plano. É nós pegarmos numa intenção, mas darmos-lhes um corpo, darmos-lhes uma forma, darmos-lhes uma direção. Muitos de nós pensamos muita coisa que queremos fazer, nós pensamos em muitas situações onde precisamos de nos retratar, mas nós não somos intencionais de fazer alguma coisa em relação a isso. Fica uma coisa muito no abstrato, uma coisa muito na nossa mente. É necessário intencionalidade. E o que Jacó faz é interessante, nós não vamos ler isto, mas ele, antes de se encontrar com o irmão, antes de chegar fisicamente, ele envia pessoas primeiro à frente, envia alguns servos com prendas, para amolecer o coração. Isso funciona, está bem? O dia dos namorados já passou. Mas funciona. Às vezes chegar com uma prenda primeiro, baixar as hostilidades primeiro, funciona. Mas nem toda a gente namora, nem toda a gente se identifica com isso. Mas noutros relacionamentos, às vezes funciona nós darmos alguns gestos, nós mostrarmos, não só com palavras, mas com a nossa atitude, com a nossa postura. Nós mostrarmos que nós reconhecemos algumas coisas. Às vezes não são necessárias sequer palavras. Às vezes o que é necessário é as pessoas verem num abraço, num sorriso, numa aproximação. Uma vez eu ouvi um pastor que ele dizia assim que a reconciliação entre um casal começa quando os dois estão deitados na cama e há um pé que toca no outro pé.
A reconciliação às vezes começa assim. Mas tem que haver intencionalidade. Uma intencionalidade real, com o corpo. Então, quando Esaú ele pergunta no versículo 8, qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? É porque ele viu algumas coisas mesmo antes de ver Jacó. As pessoas intencionais, elas criam circunstâncias. Elas inventam maneiras. Eu vou inventar uma forma. Eu vou agarrar uma oportunidade. Ou então eu vou criar uma oportunidade. Eu vou marcar um dia. Ou então eu vou aparecer lá naquele sítio, porque eu sei que a pessoa vai lá estar e vou tentar a minha chance. Criam circunstâncias. No capítulo anterior, no versículo 3, nós lemos que Jacó ele enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele enviou pessoas, primeiro ele criou as circunstâncias. Nós precisamos criar também as nossas circunstâncias. Muitas vezes nós oramos a Deus para nos dar a oportunidade. Senhor, abre uma oportunidade, mas nós temos que criar essa oportunidade. O Senhor dá-nos capacidade para nós criarmos a oportunidade. Nós somos a resposta à nossa própria oração. Então nós precisamos criar circunstâncias. Talvez hoje seja o dia em que nós vamos decidir criar algumas circunstâncias. Marcar algumas coisas, marcar algumas conversas, marcar um café, mandar um MBWay a alguém. Eu aceito MBWays como pedidos de perdão. Mandar uma mensagem a alguém. Pessoas intencionais, elas preparam-se. A Bíblia diz que Jacó, aliás, ele dá instruções específicas. Ele dá instruções específicas aos seus servos. Ele diz, olha, tu vais lá e se ele te perguntar, tu vais responder isto. E tu vais dizer assim, assado, cozido. Porquê? Porque ele se preparou. Ele pensou naquilo que queria fazer. Pensou naquilo que queria dizer. Será que nós, quando nos queremos reconciliar com alguém, nós pensamos naquilo que queremos dizer? Ou nós vamos só? Nós pensamos em quem está do outro lado, o que é que esta pessoa precisa de ouvir? Ou nós vamos só ver como é que dá? Se a pessoa me responder bem, vai correr bem. Mas se responder mal, logo se vê, está nas mãos de Deus. Nós precisamos nos preparar. Se nós erramos com alguém e queremos nos retratar, nós temos que nos preparar. Temos que organizar as nossas ideias, os nossos discursos da melhor maneira que conseguimos. E muitas vezes nós estamos à espera que o outro se prepare. O outro tem que se preparar para aceitar o meu perdão, o meu pedido de perdão. E nós não nos preparamos para nós pedirmos perdão. Precisamos ser intencionais nisso. O segundo ponto tem a ver com vulnerabilidade. Não há perdão, não há um pedido de perdão sem vulnerabilidade. Quando nós percebemos que Jacó ele enviou servos primeiro, mas depois quando ele apareceu perante o seu irmão, ele se prostra, ele ajoelha-se e põe a face na terra em sinal de humildade, em sinal de vulnerabilidade, em sinal de exposição. Olha, estou aqui. Ele tem os seus filhos, a sua família, os seus bens mais preciosos à disposição, à mercê. Isso é vulnerabilidade. Ele não esconde cartas na manga. Não diz assim, eu vou aparecer, mas eu vou deixar os meus bens preciosos, a minha família, num sítio seguro, num código. Eles já sabem que se eu não aparecer amanhã, é para irem embora. Não, vamos todos. Sabem, antigamente não havia contratos, não havia tribunais. Ou se havia, eles não funcionavam da mesma maneira que funcionam hoje. Eu sei que muitos de nós temos muitas queixas com a justiça, que é lenta, porque demora, é burocrática, várias coisas. E quem tem que passar em processo em tribunal sofre muito, com muitas coisas que podiam ser melhores, é certo. Mas ainda assim, este sistema, acreditem em mim, é muito mais garantístico do que era antigamente. Ao menos alguém vai nos ouvir. Ao menos alguém, pelo menos vai fingir que está a ouvir. Antigamente não havia estes sistemas, então as pessoas tinham outros sistemas para se garantir. Eu preciso ter a certeza que tu estás a dizer a verdade, que tu estás comprometido com isto, e nós não vamos assinar um contrato. Nós vamos fazer uma outra coisa, nós vamos ser vulneráveis. Uma das maneiras que as pessoas usavam, por exemplo, os reis, os governantes, as grandes pessoas da nação, quando faziam um acordo de paz ou uma aliança com outra nação,
Sabem o que é que faziam? Trocavam os filhos. Tu ficas com o meu, eu fico com o teu. Eu vou educar o teu, tu vais educar o meu. Assim eu sei que estou a ser vulnerável contigo, estou-te a dar algo importante e tu também. Eu sei que tu vais honrar o teu compromisso. Então nós às vezes temos que ser vulneráveis e temos que mostrar a nossa vulnerabilidade. E temos que não nos esconder da exposição, não deixar o que é importante para nós num sítio seguro. É trazer tudo. É falar tudo. É abrir o nosso coração e dizer, olha, realmente fui eu fiz isto. Eu estou aqui vulnerável, eu estou aqui aberto, disponível a admitir isso. Eu dou a cara. E muitas vezes a ausência de vulnerabilidade, ela vem de um sítio de orgulho. Ela vem de um lugar onde nós entendemos que nós não precisamos ser reais. Nós queremos obter alguma coisa, mas não precisamos ser reais. Ou então vem também de um lugar de medo. Eu estou com medo do que é que vai acontecer. Eu estou com medo da reação. Eu não sei o que é que vem do outro lado. Então eu vou ter algumas garantias. E o medo, ele impede-nos de tanta coisa. Há milhões de conversas que nunca vão acontecer porque as pessoas têm medo. A vulnerabilidade, ela não é a ausência de medo. A vulnerabilidade não é para as pessoas que não têm receios. A vulnerabilidade não é para pessoas que podem correr um risco e serem magoadas e saírem pior do que entraram. A vulnerabilidade é a capacidade de nós, apesar do medo, nos expormos. Apesar dos receios, nós nos expomos à mesma. Estamos cheios de medo, em pânico, mas nós nos expomos. Não sabemos o que é que vai acontecer do outro lado, mas nós nos expomos. Eu posso ser queimado aqui, mas eu estou exposto. A vulnerabilidade é isso. É transparência. Muitas vezes nós queremos falar, ter debates com alguém. Tu fizeste isto, precisas reconhecer isto, precisas não sei o quê. Eu fiz, mas tu também fizeste. Eu não sei o quê, mas o outro... E a conversa torna-se uma espécie de um debate. E quando a conversa deveria ser sobre vulnerabilidade. O que tu me fizeste sentir foi isto. O que eu sinto por ti é aquilo. Isto deixou esta mágoa em mim. Às vezes é mais importante falar sobre isso do que estar a discutir quem fez o quê. Mas para isso é preciso vulnerabilidade. Mesmo com medo. E eu sei que muitas vezes eu próprio tenho muito medo de coisas, situações, coisas até que já passaram. Nunca aconteceu isto. Coisas que já passaram, que já se resolveram, mas nós lembramos delas e sentimos a mesma ansiedade, o mesmo medo. Já aconteceu com alguém. Nós sabemos que já não existe mais. Ele já está resolvido. Mas ainda assim temos medo. Nós somos tão vulneráveis a certas coisas. Mas nós precisamos de avançar. Se queremos pedir perdão como deve ser, nós precisamos ser vulneráveis mesmo com medo. O terceiro ponto é a humildade. Nós já falamos sobre isto. Se a vulnerabilidade ela nos expõe, a humildade é a capacidade de nós percebermos a nossa posição. A nossa posição numa determinada relação, a nossa posição perante alguém. Eu falhei contigo, eu sinto-me em dívida para contigo. Eu sinto-me um devedor. Eu tenho o sentimento de alguém que podia ter feito melhor e que devia ter feito melhor. Eu tenho o sentimento de alguém que quer ter a oportunidade de se retratar. Humildade é diferente de humilhação. Humilhação é o que acontece quando os outros nos forçam, nos fazem coisas que nos rebaixam. Isso é humilhação. Humildade é quando nós escolhemos nos rebaixar. Dizer assim, eu vou me colocar numa posição inferior, por escolha. Não por obrigação. Nem sequer por dever. Nós não temos que ser humildes para aceitarmos a humilhação dos outros. Isso não é verdade, não é exigido, isto não é bíblico. A humilhação não é humildade.
A humildade ela é uma escolha nossa, é uma reação nossa. A humilhação é uma força externa que nos é imposta. Se eu escolho me humilhar, é por humildade. Se os outros escolhem me humilhar, é por humilhação. E alguns de nós precisamos de desbloquear este pensamento e dizer, eu vou ser humilde, porque eu quero ser humilde, porque eu preciso ser humilde. Eu não vou deixar que me roubem a oportunidade de eu ser humilde. Eu não vou deixar que me roubem a oportunidade de ser eu a escolher fazer isto. Eu não vou deixar que me roubem a oportunidade e que me forcem a eu ser colocado numa situação onde eu tenho que pedir desculpa. Como nós vemos muitas vezes algumas pessoas com mais exposição na nossa sociedade, que às vezes cometem algum deslize ou são apanhadas em situações complicadas e cria-se uma convulsão tão grande ou parece que se cria uma indignação tão grande que as pessoas são forçadas a pedir perdão. Nós até esperamos que isso aconteça. Se o Presidente fizer isto, ele tem que pedir perdão. Claro que sim, tem que fazer isto publicamente, etc. E há alguma utilidade nisso, mas é muito mais nobre quando nós fazemos algo sem ninguém nos pedir, sem ninguém nos exigir, sem ser por remorsos, por reação. Todos estão indignados e eu agora sim, pronto, ok, eu peço perdão. Não, nós precisamos de agarrar a oportunidade de sermos nós a dizer, não, eu vou me humilhar. Nós já lemos isto. O próprio Jacó, ele escolheu se humilhar. Quando ele vê o irmão, ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até chegar a ele. E por fim, não há um bom pedido de perdão sem verdade. E a verdade, ela é muito implacável, sabem? Porque só há uma verdade, não há duas verdades. A verdade é implacável por causa disso. Nós podemos não ter todos a mesma informação e tentar entender o que é a verdade, mas mesmo isto não muda o facto que só há uma verdade. Não há duas verdades. Duas coisas contrárias, duas coisas que se anulam, elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E nós temos que ser verdadeiros. O que é ser verdadeiro? É naquilo que eu sei que é verdade. Naquilo que eu sei que eu fiz, eu assumo. Eu não preciso que o outro me convença da verdade que eu já sei. Eu preciso é de pegar naquilo que eu sei que é verdade e trazer para cima da mesa. Sem verdade, nós não procuramos perdão. Nós procuramos acordos. Sabem o que é um acordo? Nós precisamos resolver isto. Isto está muito tenso. Está muito difícil entre nós e isto precisa de terminar. Então vamos fazer um acordo. Vamos baixar as hostilidades, enterrar os machados. Isso é um acordo. E não é preciso verdade para isso. Não é preciso. O que é preciso é só 2 pessoas que estão disponíveis para fecharem um negócio, para estarem de acordo. Eu não vou mais fazer isto, tu também já não vais fazer mais isto, estamos de acordo. Mas isso não tem a ver com perdão. Perdão tem a ver com verdade. Com a capacidade de nós dizermos a verdade. De nós não nos afastarmos da realidade. De nós não dançarmos com a realidade. Ou seja, sim, foi mais ou menos assim. Não, foi assim. E alguns de nós, hoje, nós precisamos de abraçar a verdade. A verdade, ela liberta as pessoas. A verdade, ela nos dá a capacidade de nós respirarmos fundo. De nós retirarmos peso sobre nós. Ela retira compromissos diabólicos. Porque nós defendermos algo que não é verdade dá muito trabalho. Envolve muito esforço. Criar uma realidade paralela. Gerir. Dizermos as coisas de uma forma que seja coerente com essa... Isso exige muita energia. No fim do dia, nós nos deitamos na almofada e lembramos, mas isto não é verdade. Isso consome muito. Dá muito trabalho. E nos ocupa muito. E o plano de Deus para as nossas vidas, ele envolve nós sermos libertos destas coisas também. Dizendo assim, eu preciso de me libertar
de algumas mentiras que eu criei, para eu poder viver a vida que Deus tem para mim. A vida de verdade. E alguns de nós não conseguimos viver esta vida de verdade porque nós não abraçamos a verdade. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos abraçar a verdade. Mas que hoje seja o dia em que nós abraçamos a verdade. Começamos a não ter vergonha da verdade. A verdade das coisas que nós fazemos de errado uns com os outros, ela não nos separa do amor de Deus. A verdade que nós falhamos uns com os outros, ela não nos separa do amor de Deus. Ela não nos torna menos merecedores. Ela não nos torna pessoas crentes de segunda. Ela não adia o que Deus tem para nós. Então nós não precisamos, é um dispêndio de energia. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de criar meias verdades. Nós não precisamos de mentiras. Nós não precisamos de não trazer as coisas à luz. Nós não precisamos de viver assim. Porque não nos traz nada, não nos acrescenta nada. Nem sequer tem capacidade e tem o poder de nos salvar. E sabem, quando nós tornamos a mentira em verdade, provavelmente é porque nós nos convencemos de uma tal falta de realidade, em que eu não posso trazer as coisas para a luz, eu não posso dizer a verdade, porque se eu disser a verdade eu não vou me salvar. Se eu disser a verdade eu não vou ser amado. Se eu disser a verdade ninguém vai compreender. Se eu disser a verdade ninguém me vai abraçar. Se eu disser a verdade nunca ninguém vai conseguir estar comigo novamente. Se eu disser a verdade as pessoas nunca vão olhar para mim da mesma maneira. Talvez algumas pessoas não. Mas eu posso te garantir que o amor de Deus ele é escandaloso. E há pessoas que compreendem isso e que Deus vai trazer para as nossas vidas e que elas vão conseguir olhar-nos para lá das nossas falhas. Talvez não todas. Há consequências às vezes para as coisas. Há consequências. Eu vivo consequências de algumas falhas que eu cometi com pessoas e que alteraram os meus relacionamentos com essas pessoas. Talvez para sempre, não sei. Mas também tenho pessoas na minha vida que sabem das mesmas falhas e que são a expressão do amor de Deus para mim. A expressão da graça, a expressão do amor, a expressão do renovo, da reconciliação. Então nós não precisamos de agradar toda a gente, nem vamos conseguir recuperar com toda a gente. Mas não acreditem que vamos ficar abandonados se nós andarmos e dissermos e trouxermos a verdade para cima da mesa. Porque nós não vamos ficar abandonados se o fizermos. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho nesta igreja, porque é uma igreja onde nós, apesar da verdade, e algumas verdades são duras, nós estamos aqui. Estamos cá. E isso é fruto da graça de Deus. É fruto do amor de Deus. Aquele do qual nós nunca seremos separados. Sem verdade nós não procuramos perdão, procuramos acordo. Nós só podemos ser perdoados da verdade, de coisas que aconteceram de verdade. Nós não podemos ser perdoados de coisas que não aconteceram. Então é importante nós pedirmos perdão com intencionalidade, mostrando vulnerabilidade e humildade, abraçando a verdade. E porquê que isto é importante? Porque isto tem tudo a ver com o Evangelho, com Cristo. O que Cristo fez por nós é que nos mostra esse caminho. Cristo, Ele garante perdão. Ele garante perdão com intenção. Cristo, Ele não foi forçado. Ele não foi forçado a vir até nós, a encarnar, a viver entre nós e a morrer. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu. Ele escolheu, eu vou assegurar perdão. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Ele fez o caminho. Ele disse, tem que haver uma solução para a humanidade, para estas pessoas. Eu vou até lá. Eu serei a solução.
Eu serei a garantia. Mas o que é que nós vamos fazer para corrigir? Quem é que vai pagar essa dívida? Quem é que vai se responsabilizar por essas falhas, pelas consequências? Quem é que vai dizer, não, a conta fica comigo? Quem é que vai fazer isso? Porque há pessoas que foram magoadas, há situações que ficaram mal resolvidas, há consequências nas vidas dos outros. Quem é que vai assumir isso? Eu vou assumir isso. Não se preocupem, eu assumo. E Ele garante esse perdão sendo vulnerável. Nós lemos agora mesmo que Ele se esvaziou a si mesmo. Ele tirou de si mesmo a sua glória para estar conosco em forma humana como a nossa. Para estar sujeito às limitações de ser humano como nós. Para ter fome, para ter sede. Nunca pensaram que Jesus, Ele sendo tentado, a certa altura Ele foi tentado, depois de 40 dias de jejum, foi tentado e a tentação foi, come. Vocês já tiveram fome? Fome a sério. Quando nós estamos com fome a sério, até as pedras parecem comestíveis. Qualquer ser humano que passe por uma situação grave de fome é das piores sensações que se pode passar. É horrível. Quando Satanás chega com essa proposta, transforma as pedras em pães. Tu podes fazer isso. O que ele está a fazer é a tentação, uma tentação básica, que seria difícil para qualquer ser humano. E Jesus se colocou numa posição onde isso seria difícil para ele também. Isso é vulnerabilidade. Eu não tinha que ser vulnerável, mas eu escolho ser vulnerável. Eu não tinha que me sujeitar aos sistemas do mundo, mas eu escolho sujeitar-me aos sistemas do mundo. Eu não tinha que me sujeitar à autoridade humana, mas eu sujeito-me à autoridade humana. O que Jesus nos ensina na sua vida e através da qual garante o perdão para nós é que a vulnerabilidade ela pode ser uma escolha. Cristo garante perdão sendo humilde. Cristo garante perdão sendo humilde, não sendo autoritário, não mostrando tudo o que Ele podia fazer, não fazendo tudo o que Ele podia fazer, mas sendo humilde, aceitando. A Bíblia diz que Ele foi até ao fim. Foi até à morte, e morte de cruz. Morreu na cruz. Com muita humilhação. Muita humilhação. Mas sem nunca ter escolhido. Sem nunca deixar de ter escolhido ser humilde. Nós até podemos estar a ser muito humilhados. Muita humilhação. Mas mesmo assim, escolhermos sermos humildes. Humilhação, injusto, errado. Mas eu escolho ser humilde. Me submeter. E Cristo, Ele submeteu-se por amor a nós. É uma experiência humilde. E Ele garantiu o perdão sendo intencional. Foi Ele que quis nos perdoar. Foi o plano de Deus, cumprido em Cristo Jesus na forma humana. Foi um plano de intencionalidade. De um amor intencional. Não foi uma reação. Não foi uma forma de resolver algo. Temos que resolver isto de alguma forma. O que é que podemos fazer? Foi uma intenção. Fruto de amor. E se Cristo Ele garante esse perdão às nossas vidas, nós também podemos garantir algum perdão às vidas dos outros. Eu sei que nós falamos sobre como pedir perdão, mas sabem, não é só como pedir perdão, é sobre como nós perdoarmos também. Muitos de nós precisamos de perdoar. Nós precisamos de nos libertar. Nós precisamos de tirar pesos que nos acompanham na vida. Nós precisamos disso como de pão para a boca que está cheia de fome. Quando nós entendemos o que Jesus Ele fez por nós, quando nós entendemos realmente o amor de Jesus, quando nós nos dispomos a seguir isso nas nossas vidas, não há como nós não ficarmos constrangidos. Não há como nós não sentirmos o convite. Tu tens que perdoar também. Não há como nós conhecermos o mestre do perdão. A pessoa que criou o perdão
com a sua própria vida. Não há como nós nos aproximarmos de Jesus e não nos sentirmos constrangidos, convidados, quase forçados. Eu preciso perdoar também. O que é que Jesus faria? Eu preciso libertar-me também. Então não tem apenas a ver com como pedir perdão. Para aqueles que nós precisamos pedir perdão, sim, vamos fazer isso com urgência no dia que se chama hoje. Mas também vamos libertar perdão com urgência no dia que se chama hoje. O diabo, ele tem sido astuto e tem ganho tantas batalhas com tanta gente, convencendo as pessoas a não pedirem perdão, convencendo as pessoas a não perdoarem, convencendo as pessoas a criarem raiz de amargura no seu coração e a ficarem lá, presas, convencendo as pessoas a reviverem situações passadas, como se fossem presente, convencendo as pessoas a carregarem consigo julgo que não serve mais. Isso é diabólico. Isso é tudo o que nós não devemos fazer. Isso é tudo o que nós não devemos viver. Tudo o que nós não devemos ser. Nós temos que ser sábios, não voltar aos sítios anteriores só porque sim. Não temos que voltar a viver tudo o que vivíamos antes. Mas nós precisamos sim de nos libertar. Dizer, olha, esta situação termina aqui. Termina agora. Quando nós nos alimentamos daquilo que Jesus tem para nos dar, a digestão que nós vamos fazer tem que nos levar cronicamente a sítios de perdão e de reconciliação. Se não nos está a levar a isso, então provavelmente nós não nos estamos a alimentar daquilo que Jesus tem para nos dar. E eu gostaria muito que nós hoje, nós pudéssemos revisitar as nossas vidas. Será que há alguma coisa em mim? Há alguma coisa no meu interior? Será que há alguém que precisa do meu pedido de perdão? Será que há alguém que está a sofrer aí, algures? Porque eu ainda não disse nada à pessoa. Mas será também que eu estou a sofrer? Eu estou em sofrimento porque eu não libero perdão. É fácil eu estar aqui em cima e dizer isso. Eu não sou as outras pessoas. Eu não sinto em mim os sentimentos das outras pessoas em relação a certas situações. Eu não sinto o trauma que alguns de nós temos. Eu não sinto as dores físicas. Alguns de nós sofremos no próprio corpo erros que outras pessoas cometeram connosco. Eu não sinto as dores dos outros. Então é fácil para mim, eu reconheço isso, estar aqui e dizer, não, tu tens que perdoar. Tu tens que fazer isso. Temos todos que perdoar, vamos todos perdoar os males que nos fizeram. Dizer isso assim é simples. Mas a minha ousadia não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus nos permite fazer quando nós confiamos nele. Tem a ver com aquilo que Deus ele nos permite fazer e estender a nossa capacidade. Mesmo que nós não acreditemos que somos capazes de ultrapassar certas coisas. Mesmo que nós não acreditemos que somos capazes de curar e cicatrizar certas feridas. Mesmo que nós não acreditemos que nós, na nossa força, somos capazes de ver o dia seguinte, ver o amanhã. Deus, porque o seu amor, ele está sempre presente e nós não podemos nos separar do seu amor. Então Deus nos envolve com o seu amor de tal forma que nos constrange e amplia o nosso coração. Deus nos envolve com o seu amor de tal forma que aquilo que nos falta, os bocados que nos saem, sabem, perdoar dá muito trabalho também. Dá uma coisa, parece que cortamos um bocado do coração, mas o Senhor completa isso. Aquilo que nos falta, o Senhor dá. Aquilo que nós não conseguimos sentir, o Senhor vai completar. Aquilo que nos foi roubado, alguns de nós fomos roubados. Roubaram-me a minha alegria, roubaram-me a minha inocência, roubaram-me a minha casa, roubaram-me a minha vida que eu tinha, eu amava, eu gostava disto. Roubaram-me, fui atropelado, eu não pedi nada a ninguém, eu não fiz mal a ninguém, eu não pedi esta situação na minha vida, eu não pedi para me fazerem isto, eu não pedi para me mentirem, eu não pedi isso. Roubaram-me e agora falta-me alguma coisa. E sentimos falta disso, sentimos falta de quem éramos. Eu não era assim. Eu antes era melhor, eu sorria.
Eu não tinha dificuldades com ninguém. Eu amava a vida. E roubaram-me isso. Esse sentimento de usurpação. Tiraram-me alguma coisa. E agora eu não sei onde é que eu vou recuperar isso. É muito difícil lidar com isso. Mas eu gostaria de fazer um convite a nós hoje. A nós confiarmos em Deus. E a nós confiarmos em Deus da seguinte maneira. Se me roubaram alguma coisa, ou se eu estou convencido que me roubaram alguma coisa, eu vou deixar Deus dar-me alguma coisa. Eu vou deixar então que Ele me dê aquilo que me falta. Eu vou deixar que o Senhor reconstrua em mim aquilo que eu acho que me foi roubado, que me foi tirado. Eu vou deixar que Deus reconstrua em mim a alegria de viver. Que reconstrua em mim a inocência. Alguns de nós roubaram-nos a inocência. E agora nós não confiamos em ninguém, já não vê a vida da mesma maneira. Todas as coisas são complexas. Todas as pessoas roubaram-nos essa inocência que é tão boa. Mas vamos deixar que o Senhor Ele reconstrua isso. Vamos nos alimentar dEle e não dos nossos rancores e não das nossas tristezas. Vamos nos alimentar dEle e dizer: Senhor, olha, eu acho que me roubaram qualquer coisa, Tu podes me dar. Eu acho que me tiraram qualquer coisa e eu preciso, Tu podes me dar alguma coisa para substituir. Jesus, Ele diz a certa altura que Ele fala dele próprio. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Noutra circunstância, Ele diz a uma mulher, se tu beberes da água que eu te der, quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele diz, a minha carne é verdadeira comida. Ele se apresenta como alimento. Nós, quando comemos alguma coisa, é para aquilo produzir algo em nós, para nos dar alguma coisa, nos dar energia. Quando nós nos alimentamos do pão da vida de Jesus, Ele também nos dá alguma coisa. E Ele não nos dá uma coisa abstrata apenas. Não nos dá um feel good, sabem o que é isso? Uma boa sensação. Vim ao culto, o pastor pregou, ele até se emocionou, foi tão bonito. E eu gostei. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de coisas que mudam mesmo a nossa vida. Eu estou a falar de uma transformação real, milagrosa. De dizer assim, eu pensava que eu nunca ia perdoar. Eu pensava que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa. Eu pensava que eu nunca mais ia olhar para esta situação sem entrar em pânico. Eu pensava que eu nunca ia cicatrizar. Mas olha, afinal eu cicatrizei. Afinal dá para continuar. Afinal eu estou a amar outra vez. Alguns de nós precisamos de recuperar com tantas coisas. Mas eu vou falar só de uma. Recuperar a alegria de estar na igreja. Eu estou aqui, mas eu estou em pânico. As pessoas não sabem o esforço que eu faço para eu estar aqui. Eu estou aqui por confiança na palavra, não é porque eu sinto estar aqui. É uma violência para mim vir à igreja. Alguns de nós que somos crentes de igreja, gostamos de vir à igreja. Eu sou uma dessas pessoas também. Eu gosto de vir à igreja. Às vezes nós temos pouca sensibilidade para pessoas que não gostam de vir à igreja e achamos que elas não vêm à igreja porque não querem, são infantis, são imaturas, são descrentes. Há pessoas que, quando elas pensam em igreja, pensam numa série de coisas que lhes aconteceram e não conseguem lidar com isso. Entram numa espécie de uma loucura, então elas nunca vão entrar aqui. Mas até para estas pessoas, eu creio que Cristo Ele pode dar algo que muda a sua vida. E se algum de nós está aqui em pânico, Cristo Ele pode mudar a tua mente. Ele pode renovar a tua mente. Obrigado por estares aqui. Se for a tua situação e estás aqui em pânico, és um herói. Mas Cristo Ele pode aliviar a tua carga para um dia tu vires aqui e teres alegria de estar aqui. O grupo de louvor, eles são uma bênção. E quando eles ministram e cantam para nós, a ideia não é nós estarmos a olhar para eles a ver quando é que eles vão se enganar. Hoje nós estávamos a orar com o grupo de louvor e
e a nossa líder, a Sofia, ela disse que aquilo que o grupo de louvor faz é um fio condutor. Que se não houvesse louvor, que nós íamos louvar a mesma. Se não houvesse grupo de louvor, nós íamos cantar a mesma. Essa é a nossa função. Então a música na igreja, no contexto de culto, não é um espetáculo. Há música para espetáculo também. Eu gosto. Mas não é o que nós estamos a fazer aqui. O que nós estamos a fazer aqui é usar a música como uma forma de afirmação de alguma coisa que nós queremos viver, que queremos experimentar. Isso é louvor. É quando a música passa a louvor. É quando nós afirmamos alguma coisa sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele vai fazer. Afirmamos a palavra cantada. E nós vamos ter a oportunidade de louvarmos a Deus mais um pouco. Mas antes de louvarmos a Deus, eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé. Quando nós fazemos um apelo, a pessoa tem sempre que ter uma dose de alguma irresponsabilidade quando faz um apelo. Porque nós não sabemos para quem é que estamos a falar. E temos que ter noção do risco que corremos. Porque nós não sabemos o que estamos a pedir. Nós não sabemos o que é. Eu sei o que é difícil para mim, eu não sei o que é difícil para o outro. Eu sei os dilemas que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, eu não sei os pensamentos que o outro tem. Mas o Senhor, Ele tem-me ajudado a ter algum grau de irresponsabilidade. Porque quando nós estamos a falar da Sua palavra, é a palavra dEle que tem que falar, não sou eu. Não é a minha vida que está em jogo aqui. O que eu vivo e os meus dilemas e as minhas questões são minhas. Eu não vim cá para falar disso. Eu vim cá para falar sobre perdão. Sobre o perdão, como pedir perdão. Mas eu gostaria, no meio dessa irresponsabilidade que eu já anunciei, que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Se tu precisas perdoar alguém e não sabes como fazer isso, eu não sei como, eu não sei por onde começar, isso, sei lá, o que é que eu vou fazer? Eu gostaria que tu pudesses receber a oração hoje. Eu gostaria que nós pudéssemos orar com ousadia, como quem crê que a pessoa, quando acabar a oração, ela vai estar preparadíssima para pedir perdão. Sem duvidar, como Tiago diz, a gente tem que pedir com ousadia. Mas se nós temos dificuldade também em liberar perdão, estamos aqui cheios de pesos, cheios de coisas agarradas, cheios de... Alguns de nós não pedimos perdão porque também não nos pediram perdão e ficamos neste ciclo. É uma coisa muito interessante, para não dizer trágico. Mas nós precisamos de acabar com essas coisas. Então o meu apelo é o seguinte, é que este púlpito, ele se transforme no nosso altar de oração, onde todos aqueles que querem pedir perdão de alguma coisa e não sabem por onde começar, todos aqueles que querem liberar perdão e não sabem por onde começar, estas pessoas, elas podem ter a certeza que hoje, pelo menos hoje, alguém vai caminhar com elas nisso. E vai dizer, eu também não sei muito bem, mas eu posso ir contigo no caminho. Eu também ainda não sei nada, nem faço a mínima quem tu és, mas eu vou contigo nesse caminho. Vamos chegar a algum sítio. Ou então, eu sei quem tu és. Eu tenho visto as tuas dores. E eu vou orar com ousadia, porque eu sei que é que eu estou a orar. Nós precisamos de nos libertar dessas amarras diabólicas e de sermos pessoas verdadeiramente livres. De nós podermos andar com a cabeça erguida, como eu digo algumas vezes. Eu, com a idade, estou-me a repetir algumas vezes. Mas será que nós podemos orar uns pelos outros nesse sentido? Será que nós podemos fazer esta oração? Senhor, se há alguma coisa que falta a esta pessoa, que tu possas alimentar esta pessoa e dar-lhe. Senhor, se há alguma coisa que me falta a mim, Senhor, podes-me dar. Se há uma força que me falta, uma coragem que me falta, Senhor, podes-me dar.
Alguns de nós, se calhar, entramos com alguém com quem nós temos algumas coisas por resolver. Então, as duas pessoas estão aqui. Senhor, dá-me a ousadia para pegar esta pessoa pela mão. Vamos orar juntos. Dá-me, Senhor, essa irresponsabilidade. Não pensar em tudo, em todas as coisas. Se nós conseguirmos ser irresponsáveis a esse ponto, irresponsáveis, nós vamos alcançar coisas que nós não sonhávamos que íamos alcançar. Nós vamos estar mais perto do céu. E eu vou pedir à equipa de logística que tire aqui esta mesa. E então, se tu és uma destas pessoas e se tu entendes e sabes que não, isto é para mim, eu gostaria que tu pudesses usar este tempo. E aqueles de nós que não, isto não é para mim, eu estou resolvido. Então que isso seja uma chamada de atenção. Se tu estás resolvido nesse assunto, não deves nada a ninguém, ninguém te deve nada. Então é tua responsabilidade, tu orares por alguém, porque a tua oração é de alguém que está resolvido. É de alguém que sabe como ultrapassar estas coisas. É de alguém que, pela graça de Deus, conseguiu não chegar ao dia de hoje, estar em sofrimento. Então a nossa responsabilidade é nós nos envolvermos com quem está em sofrimento também. E assim todos nós nos envolvemos. Então nós vamos fazer isto. Vamos, sem reservas, sem dificuldades, usar este púlpito como um lugar de oração. Em nome de Jesus.
gostava de fazer um segundo apelo. Se há aqui alguém que também precisa de se reconciliar, mas com Deus. Talvez haja alguém entre nós que precisa de se reconciliar profundamente com Deus. Talvez não pela primeira vez, mas que precisa de se reconciliar com Deus e dizer: eu preciso mesmo. Eu preciso de ter a certeza que sou perdoado. Eu preciso de me perdoar. Eu preciso de recomeçar contigo. Há alguém entre nós nessa situação. Dizer: eu quero recomeçar com Deus. Se essa for a tua situação, tu não tens que vir aqui. Mas eu gostaria muito que nós pudéssemos orar por ti também. E tu podes no teu lugar dizer: olha, eu estou aqui, eu preciso de recomeçar. Eu preciso de um dia novo com Deus. Eu preciso de um dia zero novamente. Há aqui alguém que precisa de oração nesse sentido? Há aqui uma pessoa, está bem? Quem levantar a mão é um sinal que nós podemos... Vocês já sabem disso, não é? Quem é da casa já sabe como nós funcionamos. Quem levantar a mão está a ter a coragem de o fazer. E nós precisamos de responder com a coragem também de confortarmos esta pessoa em oração. Ninguém fica sozinho. Há mais alguém entre nós que precisa de receber oração nesse sentido. Eu quero recomeçar com Deus. Se houver, levanta a tua mão. Vamos ficar atentos à nossa volta. O grupo de louvor vai ministrar, vai começar a ministrar para nós. E nós vamos cantar sobre o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida. E Ele não é o pão da vida no sentido em que é um alimento muito bom. É no sentido em que aquilo que Ele nos dá é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ele garante os nutrientes essenciais para uma vida com abundância. Ele garante as vitaminas das quais nós não podemos prescindir para termos uma vida feliz. E eu sei que todos nós queremos ter uma vida feliz. Então nós precisamos nos alimentar do pão certo, do pão da vida. Nós precisamos nos alimentar dele para nós termos capacidade de perdoar, mas também para perdoarmos, para pedirmos perdão. Termos a capacidade de nos renovarmos, termos a capacidade de nós nos reinventarmos, de olharmos para nós não mais como pessoas que devem algo a alguém ou a quem é devido a alguma coisa, mas como filhos de Deus, livres, leves, soltos para fazer a vontade de Deus daqui para a frente. Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar para Ele em nome de Jesus.